empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. O ponto de partida do meu trabalho foi quando eu me coloquei no lugar de uma outra pessoa, quando eu passei a enxergar literalmente com um novo ponto de vista, que são as pessoas com deficiência visual, né? Porque algumas experiências são muito limitantes para esse público, justamente porque são experiências que não permitem outros meios de comunicação além da visual. Diminuir as barreiras e proporcionar a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foi isso que a Yane buscou quando desenvolveu o trabalho de conclusão do curso de design. Um revestimento cerâmico para paredes em alto relevo e com escrita braille. E eu fui entendendo assim como eles conseguiam identificar as coisas pelo tato. Identifiquei que algumas figuras mais universais, tipo coração, estrela, esse tipo de desenho, quando em relevo eles conseguem identificar também. Mas tem toda uma questão também de leitura tátil, né? Se tu usa muitos elementos em relevo, também fica difícil de identificar. A ideia da Yane era que, através do tato, as pessoas cegas tivessem as mesmas sensações de quem está vendo a peça. Descrever as cores por meio de sensações. Esse é um dos objetivos do trabalho da Yane. Para isso, ela usou a psicologia das cores e também a experiência de pessoas com quem ela conversou, porque para o deficiente visual, que não enxerga, que não está vendo rosa, por exemplo, a peça pode transmitir essa emoção, essa sensação do significado daquela cor. Ele está descrevendo a cor que a peça tem e descrevendo essa cor por meio de sensações, né? Porque as cores, elas também são reconhecidas pelos deficientes visuais e eles relacionam as cores com as experiências que eles já tiveram. Então, por exemplo, o verde, ele está muito relacionado com a grama, ou às vezes com comidas que são verdes. Então, cada deficiente visual, ele vai também atribuindo assim, as cores com as experiências que eles já tiveram. Foi essa sensibilidade que mais surpreendeu a Dani. Ela é acadêmica do curso de Psicologia da Unesc e também ajudou na pesquisa. Eu me surpreendi porque o conceito era muito legal, era uma coisa que ela não era exclusiva para as pessoas com deficiência visual, ela não é algo que só eu posso usar, que só eu posso ter acesso, mas é um pensamento de desenho universal mesmo, de inclusão mesmo, né? A professora Marcele foi a orientadora do trabalho. Todos os testes e o modelo final do revestimento cerâmico foram feitos na Ceusa, empresa cerâmica onde a Yane e a Marcele trabalham. Por conta da minha experiência na indústria, foi de ajudar ela nessa construção, principalmente da superfície, né, dentro dos critérios e das possibilidades industriais, para se conseguir fazer um produto que realmente pudesse ser produzido depois, né? Porque como no início tinha essa proposta de ser um relevo, de repente mais figurativo, não existiria talvez tanta dificuldade técnica, mas quando foi para a parte do braille, que era um relevo mais miúdo, é um desafio diferenciado, precisava de um apoio técnico para a gente encontrar a melhor solução para se desenvolver essa superfície. O projeto inédito no país rendeu ao curso de design da Unesc o registro do primeiro processo de patente. A universidade viu numa oportunidade de um futuro negócio, mas mais do que isso, é transformar um modelo acadêmico em algo pragmático, em um futuro objeto, e mais do que isso, ele vai auxiliar na inclusão. E esse aqui realmente é um benefício único, que não existe nada no revestimento cerâmico que proporcione essa inclusão e esse benefício para a sociedade. É a tecnologia a favor da inclusão. Os elementos aqui se comunicam com a pessoa, é tipo os olhos dela, né? Todo o relevo aqui, ele faz ela enxergar uma coisa que ela não veria se não tivesse essa via, né, de comunicação. Se isso aqui fosse uma coisa toda lisa, ela passaria a mão nisso aqui, seria a mesma coisa que nada, seria como se fosse uma peça, não é nada, né, isso aqui seria nada. A partir do momento que esses elementos, eles estão se comunicando por um meio, né, por uma forma que essa pessoa identifica, ela passa de não ser nada para ser alguma coisa. Mas isso só é possível quando a gente se coloca no lugar do outro.
Vai muito além, né, de uma simples textura, enfim, de um simples desenho. Ele entra nesse contexto mesmo do usuário e as suas necessidades. Por que eu vou criar uma superfície só pensando em quem vê? E quem não vê, né? E em quem não tem essa experiência visual, como é que vai conseguir se comunicar também? Não vai conseguir ou será que vai? Então era esse o propósito do meu trabalho, conseguir mostrar que por meio de uma superfície, que é algo visual, também pode se comunicar sim para quem não vê. A gente consegue com certeza mudar a sociedade, acho que parte principalmente muito mais das pessoas do que do ambiente físico, porque são as pessoas que mudam o ambiente, né?